assuntos favoritos. Lair, câncer é doença ou não é doença? Não, câncer não é uma doença. Câncer é um sintoma de algo que está acontecendo no corpo que não está certo. Então, você tem que ver o câncer como um sintoma e não como uma doença. O tumor, por exemplo, ele é um sintoma. Não adianta eu tirar o tumor, isso não resolve nada. Tirar o tumor, ele vai recidivar, porque o terreno tumoral está lá, você não mexeu nele, você entendeu? Você imagina um peixe que está nadando num rio contaminado e esse peixe desenvolveu um tumor hepático. Isso acontece quando a água está muito contaminada. Eu tiro esse peixe de lá, eu opero esse peixe, tá? Eu faço a ressecção do tumor hepático e eu jogo ele de volta no mesmo rio. Foi o rio que gerou o tumor hepático nele, pela intoxicação, pelos metais pesados, etc. Eu agora volto esse peixe para o mesmo rio, ele vai continuar desenvolvendo o mesmo problema. Não resolvi nada. Eu só gastei dinheiro com cirurgia, etc. e tal. Então, primeiro, o tumor não é o câncer, o tumor é o sintoma, e o câncer per se nem é uma doença. Ele é uma sintomatologia. Como a febre é um sintoma, o câncer é um sintoma de que existem um ou vários distúrbios metabólicos no corpo. Certo? Quais são as fases do câncer? Você tem 3 fases. Você tem a fase da iniciação, que é quando o câncer se inicia. Você tem a fase da promoção do câncer. E você tem a fase da progressão. Então, é iniciação, promoção, progressão. Quando você ainda não tem câncer e nem quer ter, você vai fazer uma prevenção. Essa prevenção ocorre antes da iniciação. Coisa que funciona, por exemplo, antes da iniciação do câncer, depois que o câncer já se iniciou, às vezes não funciona mais. Eu tenho que ver que fase que está para ver o que eu vou aplicar. Então, se você tem uma vida saudável, um estilo de vida saudável, se você dorme bem, se você se alimenta bem, provavelmente você não vai ter câncer. Agora, uma vez que o câncer se iniciou, isso aí já não vale tanto, porque agora você tem que cuidar de uma coisa que está acontecendo. Aí você vai ter que bloquear a promoção do câncer e, às vezes, você tem que bloquear a progressão do câncer, que é o caso da metástase. A metástase é quando o câncer ele migra. A célula cancerígena ela tem a habilidade de migrar para outros lugares. Por exemplo, a maior parte das células migram para o pulmão. É o lugar onde tem mais metástases no câncer, no pulmão. E é fácil de entender porque todo o sangue passa pelo pulmão. Então, a maioria das metástases é para o pulmão. Se bem que existem cânceres que têm especificidade. Por exemplo, o câncer de mama e o câncer de próstata, eles gostam de fazer metástase para osso. Tá? Fazem para pulmão também, mas tem preferência, como se fosse uma atração. Tem até hoje substâncias químicas que eles estudam, e é como se o osso chamasse o câncer de mama, é como se o osso chamasse o câncer de próstata, entendeu? Tem uma certa preferência, mas para ter uma metástase, para uma célula migrar para outro lugar, e lá ela formar um outro tumor, que é o tumor metastático, isso requer uma série de requisitos, que se não estiverem presentes, vou dar um exemplo para você. Se não houver uma angiogênese, porque a célula, ela migrou, para ela crescer e formar uma população, formar um tumor metastático, ela precisa de sangue, ela precisa de se nutrir também. E para ela se nutrir tem que ter vasos. Só que lá não tinha vaso, ele chegou lá sem vaso. Então o próprio câncer desenvolve a sua própria vasculatura. Isso chama angiogênese. De que parte da célula que vem o câncer? O câncer, por incrível que pareça, vem do citoplasma. Eu sei que muita gente que está me assistindo está achando isso um absurdo, mas eles têm experimentos fazendo transferência nuclear. O que é isso? Eu pego uma célula saudável e pego uma célula cancerígena. Se eu pegar o núcleo da célula cancerígena, transferir para a célula saudável, não tem câncer. Se eu pegar o núcleo da célula saudável, transferir para a célula cancerígena, tirar o núcleo da célula cancerígena e trazer um núcleo normal, essa célula que vai desenvolver é cancerígena. Então, o câncer é uma manifestação citoplasmática. E isso vai contra tudo que se entende de câncer até hoje. Isso faz uma diferença enorme, porque a nossa abordagem,
que a gente ensina para os alunos é que o câncer é uma doença metabólica. Ele não é uma doença genética. Existe uma instabilidade de genoma? Existe uma instabilidade de genoma causada pelo processo mitocondrial. Otto Warburg, em 1931, ganhou o Prêmio Nobel de Medicina e ele ganhou de novo em 1944, só que na época o Hitler não deixou ele receber. Ele era um judeu alemão e o Hitler respeitava ele muito, porque o Hitler tinha uma fobia que teria câncer. E como ele era a maior autoridade em câncer na Europa na época, ninguém incomodava ele, apesar de ele ser um médico judeu. E ele ganhou, em 1931, ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina porque ele descobriu que o câncer era uma doença metabólica. Porque se costuma dizer que o câncer tem remissão e não cura, né? Então, o câncer, na hora que a determinação pela oncologia de cura é quando você tem um câncer, você trata esse câncer e nos próximos 5 anos ele não volta. Aí a oncologia diz, esse paciente está curado. Se ele voltar com 5 anos e 1 dia, aí eles não chamam isso, eles chamam esse câncer de curado, que é uma piada, pô. O câncer, na realidade, ele pode não curar nunca. Ele pode ser crônico e ele pode ter remissão com 20 anos. Câncer de bexiga, por exemplo. Esse aí não tem, né? Você pode ter tido um câncer de bexiga 20 anos atrás e ele voltar hoje. Quer dizer, está curado? Não, estava em remissão. Então, é preferível você chamar o câncer que está em remissão do que ele está curado, porque você nunca sabe quando que ele vai poder voltar ou não. Se não faz químio, não faz rádio, o senhor sugere qual seria o tratamento melhor para o câncer? Existe um tratamento multifatorial. É assim, se eu cortar as árvores da floresta amazônica, todas, eu não preciso convidar os macacos para mudar de lá. Macaco só fica onde tem galho. Macaco pula o dia inteiro de galho em galho. Se não tiver galho, ele vai embora. Então, se eu quiser que os macacos da floresta amazônica vão embora, eu corto as árvores da floresta amazônica. Os macacos vão embora. Eu não preciso convidar animal de deserto para mudar para lá. No momento que virar deserto, os animais de deserto vão chegar. A mesma coisa acontece aqui, no corpo. Se eu tiver um ambiente chamado ambiente biológico tumoral, eu desenvolvo câncer. Agora, se eu mudar o território biológico, o câncer vai embora. O câncer não fica num órgão, num organismo saudável. Então, o que eu tenho que cuidar? Tenho que cuidar da biologia da pessoa. Então, primeiro eu vou ver o seguinte, o que causou o câncer? Só tem 3 coisas que causam câncer, só 3. Ou sozinhas ou combinadas. Primeiro, um conflito emocional. Você vai ver que a mulher se divorciou do marido que ela achava que vivia a vida inteira e 2 anos depois ela apresenta com câncer de mama. Isso é muito comum. Eu vejo isso com muita frequência. Tem sempre um conflito. O pai morreu, o filho morreu, a mulher tem um câncer de ovário 2 anos depois, ou um câncer de mama, e assim por diante. O filho morreu, o pai tem um câncer de testículo. Então, sempre existe, nos últimos 2 anos, antes do câncer aparecer, existe um conflito emocional. Se o conflito predomina, eu tenho que tratar o conflito emocional, não adianta ficar dando remédio. Bom, qual a outra causa de câncer? É a desnutrição. Todo paciente com câncer é um paciente desnutrido. Ele tem uma desnutrição. Então eu tenho que cuidar dessa nutrição dele. Então eu tenho que cuidar da parte mental dele, psicológica, eu tenho que cuidar da parte nutricional dele e a terceira causa é toxinas, venenos. Então o paciente geralmente está intoxicado, está desnutrido e está emocionalmente com conflito. Então, ou é a combinação desses 3, ou um deles predominando. Então, como é que eu trato? Eu vou cuidar da parte mental, eu vou cuidar da parte nutricional. Por exemplo, uma pessoa que tem uma alergia alimentar. Essa alergia alimentar contribui na predisposição de aparecer o câncer. Não adianta eu tratar o câncer e não cuidar dessa alergia alimentar que ele tem. Descobrir qual alimento que faz mal para eles. Vamos supor que o alimento seja glúten. Vamos supor que o alimento seja leite. Então eu vou ter que tirar o glúten, eu vou ter que tirar o leite, eu vou ter que tirar os dois. Se eu continuar dando glúten e leite, não adianta. A célula cancerígena, ela se alimenta de 2 coisas, só 2 coisas. Ou ela ingere glicose, ou ela ingere glutamina.
A glutamina é mais para os cânceres de origem hematopoéticas, linfomas, leucemias. Para quem está nos assistindo e não sabe o que é glutamina, por exemplo, a gente pode dar alguns exemplos? Tá, pô, a glutamina é um aminoácido, tá? Que vai formar o GABA no cérebro. Então a glutamina e a protege a parte do intestino. Só que pessoas com câncer nós devemos evitar dar para ela glutamina, principalmente se ela tem um câncer hematopoético, se ela tem um linfoma, uma leucemia, um mieloma múltiplo. Então esses nós não podemos dar glutamina em hipótese alguma. Mas o que me interessa que mais é o açúcar, é a glicose. A célula cancerígena, e foi o Otto Warburg que ganhou o prêmio Nobel em 1931 por causa disso, a célula cancerígena, ela se alimenta predominantemente de açúcar. E ela prejudica, você já deve ter visto paciente caquético, morrendo, moribundo, em carne e osso, em pele e osso, e o tumor está crescendo. O tumor cresce e o paciente está definhando. Por quê? Ele está pegando toda a glicose que tem. Então, se eu pegar um paciente com câncer e tirar dele a glicose, tirar dele o carboidrato, o tumor encolhe. Mas qual a conduta hoje? Vai no médico, o médico fala, você vai fazer quimioterapia. Doutor, e a alimentação? Ah, fica à vontade. Se fosse você, tomava até sorvete. Pode, vai lá no shopping, toma sorvete, aproveita. Quer dizer, se eu agora estou fazendo quimioterapia, que já não tem uma eficácia muito boa, a eficácia é pífia, eu posso discutir isso depois com vocês. Ah, e eu ainda vou para o shopping tomar sorvete, que é açúcar puro, então eu tô alimentando diariamente o meu câncer se eu estou tomando sorvete diariamente. Agora, se eu arrumo uma dieta chamada cetogênica, onde o carboidrato é quase zero, o meu câncer regride. Então, o Dr. Thomas Seyfried, que é hoje uma das grandes autoridades do mundo em dieta cetogênica, ele pega pacientes com câncer